Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de ensino religioso. Essa então é nossa terceira aula desse bimestre, tá bom? Nós tivemos a primeira aula falando sobre liderança, que é o final, que aliás é o tema central de todo o nosso bimestre. A gente falou sobre liderança, o que é liderança, o conceito de liderança. Depois, na aula da semana passada, nós falamos sobre liderança em meio ambiente. E na aula de hoje nós vamos entrar na liderança religiosa, que digamos que é o assunto principal, tá bom? E nós vamos seguindo e vendo a liderança religiosa em várias religiões diferentes. Hoje nós vamos ver um pouco o que é um líder religioso e nós vamos ver um pouco também sobre o judaísmo. São esses dois temas, o líder religioso e o líder religioso no judaísmo. Tá bom. Primeiro, o que é um líder religioso? Líder religioso é alguém que lidera, que coordena uma religião. Então nós temos vários exemplos de líderes religiosos. Padre, pastor, freira, monge no caso do budismo. No judaísmo a gente vai ver os rabinos e assim por diante. Então o líder religioso é aquela pessoa responsável por liderar, organizar e proteger uma religião. Já falando sobre ele, nós podemos falar então sobre as duas funções de um líder religioso, que é preservar a doutrina e ensinar essa doutrina. Tá bom, o que é uma doutrina? Você já ouviu falar essa palavra doutrina? Talvez algum de vocês já até ouviu falar. Doutrina é o conjunto de ensinamentos de uma religião, o conjunto de verdades que uma religião ensina. Por exemplo, para quem é católico ou evangélico, nós acreditamos que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então isso para nós é uma verdade, não é? Isso faz parte da nossa doutrina. Nós acreditamos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então a gente ensina isso e a gente acredita nisso. Então essa é outra verdade que faz parte da nossa doutrina. Um líder religioso, então, ele é responsável por preservar essa doutrina. Então ele vai estudar essa doutrina, vai estudar, vai se dedicar a aprender tudo que envolve essa religião para ele guardar, para sempre ter alguém que sabe o que aconteceu, sabe sobre essas verdades. Então ele tem que preservar, tanto sabendo, guardando na cabeça dele, tanto preservar os livros que falam sobre isso. Então os principais livros que vão ensinar sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos dele, um líder religioso cristão ele vai guardar esses livros, ele vai preservar a doutrina, preservando esses livros e também aprendendo essa doutrina. Segundo, ele não vai só aprender a doutrina, mas ele vai ensinar. E é isso que a gente mais vê, o padre ensinando, o pastor ensinando, eles ensinam sobre essa doutrina. Tá bom? Então, um líder religioso ele vai preservar a doutrina, ele vai ensinar a doutrina. São as duas funções básicas de um líder religioso. Tem outras? Sim. Dentro dessas, temos várias outras coisas que ele vai fazer. Mas essas são as duas principais, tá bom? Aconselhar, ajudar as pessoas, sim, entra um pouco no praticar a doutrina, que a gente vai ver agora. Uma das funções do líder religioso também, além dessas duas principais, mas uma coisa que ele faz muito é colocar a religião em prática. Ele vai ensinar as pessoas como viver a religião hoje. Como ser bom pai, como ser boa mãe, como ser um bom estudante, como ser um bom adolescente, como ser um bom comerciante, como ser um bom político. Ele vai aconselhar as pessoas e ajudá-los a colocar em prática aqueles ensinamentos religiosos, tá bom? Então ele vai fazer a religião virar prática. Na prática, como vai fazer isso? Como vai fazer aquilo? Ele vai ensinar. Muitos líderes religiosos se destacam pela luta pelo bem. São pessoas admiráveis, que se destacam na luta pelo bem, na luta pelo bem-estar do próximo. Então, a luta pelo bem também é uma marca de um líder religioso, tá bom? Então, o líder religioso, as duas principais funções dele, preservar e ensinar a doutrina. Também ele mostra como a religião deve ser vivida na prática e ele busca o bem. Agora, vamos falar sobre o judaísmo. Judaísmo é uma religião muito antiga mesmo. Ela é uma religião que todos nós, com certeza, no momento todo já ouvimos falar, que é a religião original de onde veio o cristianismo. O cristianismo, nós que somos católicos, somos cristãos, nossa religião veio do judaísmo, que é uma religião muito antiga. Uma religião muito antiga, natural lá do Oriente Médio, de um país que hoje chama Israel, acho que vocês também já devem ter ouvido falar, e foi dessa religião que Jesus nasceu, e a partir de Jesus ele fundou o cristianismo, tá bom? Então, para o judaísmo, quem é um líder religioso?
No judaísmo, o líder religioso é alguém escolhido por Deus. Uma pessoa que se destaca pela sua coragem, pela sua sabedoria e principalmente ela foi escolhida por Deus. Deus a escolheu para ser líder religioso daquele povo. Então, para o judaísmo, quem deve liderar? Aquele que é escolhido por Deus. Dentro do judaísmo, que a religião, como eu falei, muito antiga, tem duas figuras principais que são exemplos de líderes para eles, que são Moisés e Davi. Pessoas que eu acho que vocês também já ouviram falar. Moisés, ele foi um profeta. O que é um profeta? O profeta é uma pessoa responsável por comunicar a vontade de Deus para os homens. Então ele ouve Deus e as palavras de Deus, ele transmite essas palavras, essa vontade que Deus quer que se faça para as outras pessoas. Esse é um profeta, aquele que fala em nome de Deus. Então ele foi um profeta que foi responsável por libertar, ajudar, liderar o povo judeu na fuga do Egito. O povo judeu como um todo estavam no Egito e lá eles eram mantidos como escravos. Mas eles queriam voltar para a terra deles para serem livres e poder cultuar o Deus deles livremente. Então Deus escolheu Moisés para que liderasse o povo nessa saída do Egito, que é chamado também de fuga do Egito. Então Moisés foi responsável por liderar o povo nessa fuga do Egito. Ele também foi quem deu para o povo os 10 mandamentos. Ele foi até um pico do Monte Sinai, lá em cima no Monte Sinai, onde Deus foi falando para ele quais eram os 10 mandamentos. E então ele recebeu esses 10 mandamentos nas tábuas de pedra, ele desceu e transmitiu ao povo esses mandamentos. Então Moisés é uma figura muito importante, um exemplo de líder religioso dos judeus. A segunda figura é Davi. Davi ele foi rei de Israel. Muito tempo depois de Moisés, se não me engano 700 anos, só acho que foi 700 anos depois de Moisés. 700 não seria 300, não tenho dúvida contra as datas precisas, mas centenas de anos depois de Moisés, então o reino de Israel já foi se organizando, até que se tornou um reino. E Davi foi um dos seus reis. Ele foi um grande rei. Ele foi responsável por muitas vitórias. Então ele estabeleceu o reino, estabeleceu um país mais seguro. Ele também é responsável por escrever os salmos. Sim, os salmos que a maioria de nós conhece, que nós gostamos, cantamos, que é cantado na igreja, que nós lemos, foram escritos na sua grande maioria por Davi. Então Davi é um exemplo de rei zeloso, um líder religioso zeloso do seu povo, cuidadoso. São dois, então, Moisés e Davi, são dois grandes exemplos de líderes religiosos dentro do judaísmo. Beleza, mas hoje em dia, como é chamado o líder religioso dentro do judaísmo? O nome do líder religioso para quem é católico é padre, papa, bispo. Para quem é crente, para quem é evangélico, tem os pastores, os bispos. E para os judeus, o nome do líder religioso é rabino. Então o rabino é o líder religioso judeu, tá bom? Antigamente tinham os sacerdotes, mas no ano 70 depois de Cristo aconteceu algumas guerras, né? O templo foi destruído, o reino de Israel sofreu muito. Então os sacerdotes estavam ligados ao templo. Com a destruição do templo, foi se perdendo os sacerdotes. Quem se destacou a partir daí, que liderou o povo judeu, a religião judaica, são os rabinos. Aqui eu queria fazer uma distinção. Quando eu digo religião judaica, povo judeu, temos que ter em mente que todo aquele que nasce dessa origem judaica, que nasce desse povo, é judeu. Mas ele não necessariamente persegue a religião judaica. Uma coisa é você seguir a religião judaica, outra coisa é você ser judeu. É a mesma coisa de ser brasileiro e ser judeu. Ele nasceu naquela região lá, nasceu daquele povo, então ele é judeu. E a maioria dos judeus professam uma religião, segue a religião chamada religião judaica, tá bom? Então pode ser que a gente encontre pessoas que não são judias, que não nasceram desse povo, não nasceram nessa região, mas elas seguem essa religião judaica, tá bom? E aqui agora a gente vai falar mais propriamente da religião judaica, tá bom? Uma coisa é o povo que nasceu lá, outra coisa é a religião. Muitos desse povo seguem essa religião, mas também outras pessoas que não nasceram desse povo e dessa região podem seguir essa religião judaica. Beleza. Então os rabinos, eles são responsáveis por estudar os livros sagrados dos judeus, por ensinar as pessoas e aconselhar. Por isso, eles são muito respeitados dentro do povo judaico, dentro do povo judeu, dentro da religião judaica. Existem algumas divisões no judaísmo. Aqueles mais tradicionais só aceitam rabinos homens. Algumas linhas mais
modernas, mais abertas, aceitam também rabinos mulheres. Então olha só, se alguém que quiser seguir a religião judaica, né, e que for mulher, você pode chegar até mesmo a ser rabino, uma líder da religião judaica. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam bem e até mais.